bem-vindos a mais um webinar da MasterD. Hoje o webinar é sobre a implementação de redes multiáreas escaláveis com o protocolo OSPF e vamos então dar início a mais este webinar. Começando pelo próprio protocolo OSPF. Bem-vindo, Raul, boa noite. O protocolo OSPF é então um protocolo de routing do tipo link state, ou seja, de estado de ligação, e é usado quando queremos escalabilidade. Quando queremos escalabilidade, ou seja, quando queremos que a nossa rede possa crescer, digamos assim, em escala. Também utilizamos o OSPF para a convergência rápida de redes e para também o suporte a ambientes com múltiplos clientes. Portanto, todas estas características são características que devemos levar em conta quando usamos OSPF. Daí o conceito de redes escaláveis. Escaláveis porque o OSPF permite fazer uma escala, permite fazer um crescimento da rede de uma forma sustentada e de uma forma equilibrada também. Então, podemos acrescentar aqui na nossa apresentação este primeiro ponto. Escalabilidade, convergência e ambientes multiclientes, ou seja, com vários computadores, várias máquinas, vários clientes, vários dispositivos clientes. Podemos então agora fazer, seguindo ao próprio OSPF, podemos falar um bocadinho sobre os protocolos link state. Os protocolos link state têm uma característica muito importante. Essa característica importante é quando há uma falha na rede, os protocolos, em geral, devem sempre detectar o mais rápido possível e tentar encontrar outro caminho para a informação ser transferida. Ou seja, esse é o objetivo dos protocolos de transmissão. Os protocolos link state ou de estado de link fazem precisamente isto. Quando há uma falha na rede, eles tentam detectá-la o mais rapidamente possível e encontram caminhos de routing, ou seja, de encaminhamento alternativos e o mais rápido possível para que a informação possa ser transmitida com fiabilidade e com segurança, no nosso caso, na nossa rede. Então, importante referir sobre protocolos link state. Há uma falha na rede, eles tentam detectá-la ou detectam-na o mais rapidamente possível e depois vão encontrar outro caminho para esses dados. Caminho esse que deve ser o melhor caminho possível. Então, ao falarmos dos protocolos link state, temos então obviamente que falar das vantagens destes protocolos e também das desvantagens desses mesmíssimos protocolos. O que é que nós podemos dizer? Podemos dizer, em primeiro lugar, que os protocolos link state, ou seja, de estado de linha, têm algumas vantagens sobre os protocolos mais tradicionais, aqueles chamados protocolos vector routing, ou seja, os protocolos de vetor de distância. Esses protocolos têm algumas desvantagens em relação aos protocolos de estado de linha, aos protocolos link state. Quais são as vantagens dos link state, então, sobre os protocolos de estado, dos protocolos de vetor de distância, perdão. Então, podemos apontar estas que estão no vosso ecrã como as vantagens sobre os protocolos de vetor de distância. A primeira delas é precisamente a escalabilidade. A escalabilidade, ou seja, permitem fazer crescer a rede em maior escala. Permitem também usar aquilo que podemos chamar um design hierárquico, ou seja, um design onde alguém manda e alguém é mandado, onde alguém toma decisões importantes, decisões essas importantes para a rede. Qual é também a grande vantagem disto? A grande vantagem disto é que, ao haver uma hierarquia, também aumenta a capacidade de gestão da rede. Isto é mais ou menos como, mal comparado, um exército que tem um comandante, depois tem vários subcomandantes
e depois tem os soldados. Aqui a rede funciona também em termos de hierarquia um bocadinho como um exército ou como uma empresa, se preferirmos a analogia. Há alguém que é responsável, neste caso, pela escalabilidade e pela rede, e depois há uma escala hierárquica onde tudo o resto gira em termos de decisões e em termos de gestão da própria rede. Até agora, Raul, tem alguma dúvida ou está tudo claro? Sim, senhor. Então, vou continuar. Estávamos a falar então aqui das vantagens e a primeira vantagem, sem dúvida alguma, é a escalabilidade. A segunda vantagem é o que está aí no slide que está no ecrã, é a vista completa da topologia que cada router vai conseguir em termos da rede. O que é que isto lhe dá? Ao haver, então, ao ter essa vista completa, cada router pode, independentemente dos outros, digamos assim, independentemente da sua vizinhança, pode selecionar um caminho que seja eficiente e que não tenha loops, ou seja, onde os loops não existam, onde a informação não entre em ciclos fechados e depois não haja quebras, digamos assim, na rede. Qual é aqui a grande vantagem também disto? É que, ao selecionar o caminho, pode também usar o custo, o parâmetro do custo, para chegar a cada vizinho na rede. Obviamente que quanto menor o custo, melhor para as transmissões e para a comunicação ser efetuada na rede. Terceira vantagem são as atualizações periódicas, ou seja, sempre que houver uma mudança na topologia, estes protocolos de estado de link state, conseguem logo enviar as atualizações para o resto dos dispositivos. Isto faz com que a largura de banda seja preservada e faz com que esses avisos, digamos assim, sejam disparados em atualizações muito rápidas. Estes disparos chamam-se os triggered updates, ou seja, são os updates que são disparados então para a rede e são muito rápidos. Assim que a atualização é feita na rede, os protocolos Link State enviam muito rapidamente então essas atualizações, essa informação da atualização da topologia para todos os vizinhos da rede. Então, esta é a terceira vantagem. A quarta vantagem que estes protocolos oferecem é uma resposta rápida às alterações nas topologias. Ao mesmo tempo que enviam a tal informação da mudança e da alteração das topologias, eles também são capazes de fazer o quê? São capazes de estabelecer relações rapidamente com todos os routers adjacentes, relações essas que são relações chamadas de vizinhança, e se houver uma falha na vizinhança, ela é logo comunicada através daqueles triggered updates, então, para todos os routers na rede. Isso leva a tempos de convergência que são tempos de convergência muito rápidos. Então, voltando atrás, cá está a tal vantagem que falámos no início da convergência. Porque é que existe essa maior convergência? Então, existe essa maior convergência porque a resposta às alterações nas topologias e aos erros, às falhas na vizinhança dessas mesmas topologias é muito rápida. Como é muito rápida, neste caso, temos então uma vantagem que é, perdão, que é então ser mais ao mesmo tempo mais fiável e ao mesmo tempo também com uma maior capacidade de gestão dessas próprias falhas e de nos permitir também, e dos próprios routers tentarem encontrar
caminhos alternativos baseados no custo que permitam então a informação circular da melhor forma na rede. A última vantagem deste tipo de protocolos é que entre vários routers numa rede, com este protocolo consegue-se transmitir, com estes protocolos, consegue-se transmitir muito mais informação. Então, porquê? Porque os protocolos têm uma vista comum da topologia, cada router vai ter a informação completa acerca dos seus vizinhos e de todas as ligações entre si, incluindo a métrica, incluindo as ligações, incluindo os protocolos que estão a ser usados, incluindo os MAC addresses, toda a informação dessa topologia. Então isso vai nos permitir depois, tendo toda essa informação, consegue-se detectar mais falhas, consegue-se encontrar melhores caminhos e, ao mesmo tempo, por último, conseguem-se transmitir maiores quantidades de informação entre os vários routers da rede. Raul, percebeu esta parte das vantagens? Então, vou continuar agora para o reverso da medalha. O reverso da medalha, que são as desvantagens. E as desvantagens são três as três principais, digamos assim, são a elevada complexidade destes protocolos, o que faz com que os formandos aqui do nosso CCNA notem isso, porque há vários capítulos e há uma quantidade muito grande do manual que é dedicado precisamente só ao OSPF, por exemplo, não é? Que é um destes protocolos, e essa complexidade, que é uma desvantagem, porquê? Porque torna mais pesada a operabilidade e por aí fora, ao mesmo tempo acaba por ser também a vantagem, porque também é essa complexidade que permite depois fazer a tal gestão mais facilitada. No entanto, o facto de ser complexo vai fazer o quê? Vai fazer com que o CPU tenha mais utilização, ou seja, haja uma maior utilização do CPU e das suas capacidades, o que vai fazer com que os computadores, os routers e os restantes dispositivos tenham de ter mais capacidade de processamento, e também há um uso muito elevado da memória. E nós sabemos que a memória é fundamental para todos os sistemas trabalharem em condições. A memória é imprescindível, digamos assim, e estes protocolos de link state têm um uso muito elevado de memória. Então, o que é que podemos aqui acrescentar à nossa apresentação? Podemos acrescentar estes três parâmetros. Muita complexidade, elevado uso do CPU e da memória como desvantagens deste tipo de protocolos. E são estas as principais desvantagens deste tipo de protocolos. Então, vamos aqui passar a um esquema. Este esquema é um esquema que mostra uma estrutura de dados em protocolos link state. Eu vou até aproximar um bocadinho e tirar a legenda. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma pequena topologia, uma topologia com 4 routers, em que o que é que nós podemos ver? Podemos ver que, se esta topologia utilizar um protocolo link state, o que é que será feito em primeiro lugar? Em primeiro lugar, todos os routers que utilizarem esse tipo de protocolos vão ter de reconhecer, obviamente, vão ter de reconhecer todos os outros routers e têm que obrigatoriamente, não é obviamente, têm que obrigatoriamente estabelecer adjacências com esses routers da vizinhança. Como é que eles conseguem estabelecer esta adjacência? Através da troca de pacotes hello com os routers na vizinhança. Os vizinhos são então colocados numa base de dados, e essa base de dados é a base de dados da própria vizinhança. Todos esses dados são então depois aproveitados por todos os routers para comunicar de forma mais eficaz e mais segura e com menos perdas e maior velocidade os dados entre si. Esta é então a forma logo
que usamos link state que os routers assumem para trabalhar. Estabelecer adjacências através da troca de pacotes hello com a vizinhança. Os vizinhos são colocados numa base de dados e isto facilita a gestão da rede por parte de todos os routers, que é o que nós, ao fim e ao cabo, temos aqui. As adjacências são aqui estabelecidas entre os routers e depois todos estes dados são colocados na tal base de dados. O que é que nós temos aqui que é bastante evidente? O que nós temos aqui que é bastante evidente é, por exemplo, aqui o router A vai logo reconhecer o router B e o router D como vizinhos. Ele vai mostrar-lhes logo as redes todas que tem em trânsito, ou seja, as redes que possuem mais do que um router e que podem ser usadas como uma ponte, como um interface, como um intermediário entre a origem e o destino dos dados. Ou seja, o router A vai mostrar todas as redes que tem disponíveis para comunicar com o router B ao router D e vai mostrar ao router B todas as redes que tem disponíveis para comunicar com o router D. Isto vai fazer, ao fim e ao cabo, com que o B e o D também estabeleçam relações utilizando a passagem através do A. Isto também se aplica ao C e ao D em relação ao A e ao C, ao B em relação ao C e ao A, e assim sucessivamente. O que é que nós temos aqui um conceito que é muito importante? O conceito de rede em trânsito, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que indica que há mais do que uma rede que permite ao router utilizar como intermediária para a transmissão de dados, mas também podemos ter o contrário de uma rede em trânsito, que é uma rede em esboço. A rede em esboço, o que é que tem? Tem apenas um router e um destino de entrada e saída. Não tem mais hipóteses, não há multiplicidade de redes, não há multiplicidade de possibilidades de transmissão e este tipo de rede chama-se Stub Network. A Stub Network é então uma rede em esboço e que tem apenas um router e um destino de entrada e saída. Ao contrário da rede em trânsito, que é uma rede que tem mais que um router e pode ser potencialmente utilizada como intermediária, então, entre as origens e os destinos. Compreendeu esta explicação, Raul? Sim, senhor. Então, vamos continuar. É um bocadinho mais rápido, porque só tenho aqui o Raul a assistir em direto ao webinar. Os restantes colegas que se inscreveram não compareceram, por isso eu acabo por fazer as explicações de uma forma mais rápida. Peço que Raul, caso necessite, me interrompa através do chat, está bem? E não tenha problemas em colocar alguma dúvida que tenha. Passando então aqui a um segundo esquema, o que é que nós temos? Temos aquilo que é a métrica OSPF. A métrica OSPF, e eu vou também permitir-me fazer a tal aproximação aqui à imagem para ficar no ecrã completo. A métrica vai fazer o quê? A métrica vai nos dar indicações sobre a sobrecarga que é necessária para nós podermos enviar pacotes de informação através de um determinado interface ou de uma determinada interface. O que é que isto significa? Significa que nós vamos ter de usar alguns parâmetros para estabelecer como métrica. No caso do OSPF, que é o protocolo que nós estamos aqui hoje a ver e a analisar, o OSPF vai usar o custo como métrica. E nós temos aqui, então, os custos. Se tivermos aqui um custo de 10 entre o router A e o router B e um custo de 20 entre o B e o C, se eu quiser estabelecer aqui uma comunicação entre o A e o C, eu vou ter que somar estes dois custos e vou obter um custo de 30. Se
Por outro caminho, para chegar de A a C, eu tenho aqui o router D e o custo são 10 mais 10, significa que eu tenho aqui um custo mais baixo, tenho também uma métrica mais baixa. Se eu tenho uma métrica mais baixa, será esse também o melhor caminho. Porquê? Porque custo mais baixo igual a métrica mais baixa, e isto significa que a largura de banda será maior com um custo menor. O que é que podemos tirar daqui? Que ilação é que podemos tirar daqui logo assim rapidamente? Que o custo é inversamente proporcional à largura de banda. Ou seja, com menor custo temos maior largura de banda, com maior custo temos menor largura de banda. Isto implica que menor custo, caminho de A por D para chegar a C, menor custo, maior largura de banda. Maior largura de banda permite fazer a comunicação com maior rapidez, com maior efetividade, e deve ser sempre esse, ou vai ser sempre esse, o caminho que os nossos routers vão escolher se estivermos a usar o SPF para gerir aqui as transmissões. Para calcular o custo do OSPF, o que é que nós fazemos? Podemos usar, se não tivermos esta, além de somar os próprios custos, temos uma fórmula que nos permite também fazer esse cálculo, que é dividir a largura de banda de referência da nossa rede pela largura de banda que está no nosso interface. Isto vai nos dar um valor em bits por segundo e será aqui que nós encontramos o valor. Imaginemos que nós temos uma largura de banda de referência de 1000 megabits por segundo e temos uma largura de banda do interface de 100 megas, e então vamos dividir 1000 por 100 e vamos ter um custo de 10, o que poderá ser, por exemplo, aqui um exemplo para estes três custos. Imaginemos aqui que temos um custo de 20, isto significa que a divisão da largura de banda de referência pela largura de banda dos interfaces entre B e C deu um valor maior. O que é que isto significa? Significa que a largura de banda do interface aqui também tem influência neste valor. Raul, ficou claro? A resposta é enviou, não estou a compreender. Desculpe, Raul. Sim, está a funcionar, sim, senhor. Estou a ver tudo aquilo que me está a comunicar através do chat. Não tenha problemas. Ficou clara esta ideia aqui da métrica e dos custos? Sim, senhor, ainda bem, Raul. Muito obrigado pelo seu feedback. Vamos então avançar. E agora vamos ver aqui os comandos que são necessários para as configurações genéricas das larguras de banda. Se eu quiser configurar aqui, então, uma largura de banda a 1 gigabit, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que entrar aqui no meu router, não é? E vou usar o comando configure terminal para aceder às configurações. No modo config, vou logo escrever aqui o meu router OSPF 100 e depois ele entra mesmo dentro da configuração do próprio router, porque já estamos a configurar o OSPF dentro do router, e
vamos apenas estabelecer este AutoCost Reference Bandwidth de 1000, ou seja, esta AutoCost Reference Bandwidth, o que estamos a estabelecer é a largura de banda de referência, ou seja, este Reference Bandwidth é a largura de banda de referência. E estou-lhe a estabelecer um custo automático e a dizer que ele tem que usar então os tais 1000 megas, o que vai dar 1 giga. Estes dois comandos aqui são comandos muito simples de utilizar e automaticamente ficamos com a largura de banda configurada para 1 gigabit aqui na nossa zona OSPF. Está bem, Raul? Depois, para atribuir uma largura de banda de referência a uma interface e não à zona OSPF, temos também de aceder aqui ao Configure Terminal e depois, no nosso modo de configuração, escolhemos a interface, neste caso a interface Fast Ethernet 00, poderia ser outra qualquer, e vamos então, com o comando IP OSPF Cost, vamos logo atribuir aqui o custo. E o custo, neste caso, é 10, que é o que estava na nossa figura anterior, mas poderia ser aquele que fosse o custo que temos para a rede. Estes comandos não são difíceis, pois não, Raul? Exatamente, é isso mesmo. Então, estamos a aproximar-nos aqui do final do nosso webinar de hoje e o que é que nos falta falar? Falta-nos falar das adjacências ao SPF. Estas são, então, o último tópico do nosso webinar de hoje. Aumentando aqui mais uma vez a nossa imagem, o que é que nós podemos ver? Podemos ver que, antes de trocar qualquer informação, os routers que estão a usar o SPF têm que se conhecer uns aos outros. Isto já tínhamos visto ainda há bocadinho mais atrás. O que é que podemos tirar daqui? Podemos tirar a conclusão que o routing ao SPF, ou seja, o encaminhamento ao SPF, vai depender do quê? Vai depender do estado das ligações entre esses routers. Neste caso, temos na imagem apenas 2 routers e o processo vai ser feito através do quê? Através dos pacotes Hello. Os pacotes Hello são enviados para estabelecer e manter relações com a vizinhança e vão garantir o quê? Vão garantir a bidirecionalidade da comunicação entre estes vizinhos na rede. Quando é que acontece esta bidirecionalidade? Quando o router se reconhece a si próprio, é capaz de se reconhecer a si próprio e, ao mesmo tempo, está listado no campo Neighbors, ou vizinhos, de um pacote Hello que anda a circular de router para router. Os parâmetros que estão aí marcados na imagem com asterisco têm de corresponder nos routers para que haja adjacência. Ou seja, o Hello e o Dead intervalo, ou seja, o intervalo entre os pacotes Hello, entre a fase Hello e a fase Dead, ou seja, a fase de apresentação e a fase final da vida deste pacote, o intervalo tem que ser igual. Depois, a ID da área onde estamos também tem de ser igual, por exemplo, ainda há bocado era aquele OSPF 100, tem de ser igual, e depois os dados de autenticação também têm que corresponder entre os vários routers. Havendo estas 3 características iguais, o que é que acontece? Acontece a adjacência com os vizinhos. Acontece que o OSPF é capaz de estabelecer as tais adjacências e então estão reunidas as condições para que depois possamos fazer aquilo que vimos mais atrás, que é aqui
fazer esta convergência, esta ligação usando os tais protocolos link state, neste caso o OSPF. Só havendo esta adjacência, só havendo esta troca e estes parâmetros, eu vou aqui avançar novamente com a apresentação, havendo então aqui estes parâmetros idênticos, é que depois conseguimos fazer o tal reconhecimento dos outros routers e estabelecer a tal adjacência. Depois, não se esqueçam que os vizinhos são colocados na base de dados da vizinhança e, a partir daqui, está basicamente o processo de troca de informação dos protocolos link state perfeitamente explicado. Só para terminarmos, temos que ter em atenção o que está aí na apresentação, que o quê? Que um pacote hello contém sempre esta informação. Máscara de subrede onde o interface OSPF está a operar, ou seja, esta máscara de subrede será da interface onde o OSPF está a trabalhar, nunca se esqueçam disso. Depois tem que ter o ID do próprio router, que é um número de 32 bits que identifica de forma única o router. Esse ID é definido no arranque do router, logo na primeira vez que ele arranca, fica logo estabelecido e não muda. Ou então, quando se faz um reset do router. Ao fazer o reset, ele vai repor esse ID. O ID é escolhido através de alguns parâmetros, neste caso, 3 parâmetros. O primeiro é usando um comando, que é o comando router ID, que vai ser inserido no modo de configuração OSPF. Isto permite fazer o quê? Permite nós escolhermos o ID, mas isto é opcional, porque ele pode fazer isto automaticamente. Se não configurarmos este comando, o IP mais rápido, o IP mais alto dos interfaces loopback será usado como ID. Portanto, aqui não há nada que enganar. A rede vai comunicar, vai ver qual é o IP mais alto de todos os interfaces e aquele que for o mais alto dos interfaces loopback será usado como ID do próprio router. Se não estiver configurado nenhum, o IP mais alto dos interfaces físicos configurados é que será usado. Ou seja, se não houver nenhum loopback configurado, e ele primeiro vai ver se há loopbacks configurados, se não houver nenhum loopback configurado, ele vai escolher o IP mais alto dos interfaces físicos e vai usá-lo então como o router ID. Depois temos aqui também que, para concluir as adjacências, então, máscara de subrede onde o interface OSPF está a operar, router ID, 32 bits, obedecendo àqueles parâmetros que especifiquei agora. Primeiro, o modo de configuração do comando router ID, opcional. Se não for configurado esse comando, o IP mais alto dos loopbacks será escolhido como ID. E se não houver loopbacks, o IP mais alto dos interfaces físicos. Portanto, esta é a forma como o router ID é escolhida. Também, além disso, temos que ter atenção ao hello e ao dead interval. Ou seja, acabamos por ir aqui também ver estes parâmetros ainda para haver o estabelecimento da adjacência. Perdão, não era para trás, era para a frente. Isto vai nos fazer com que tenhamos concluído o nosso webinar hoje sobre redes multiáreas escaláveis com o protocolo OSPF. Raul, tem alguma dúvida? Nesse caso, despeço-me do Raul, que esteve aqui em direto
e de todos vocês que depois vão ver o vídeo no campus. Despeço-me, um grande abraço a todos, bons estudos, uma boa noite e depois eu enviarei o link do Prezi para poderem assistir também e usar a apresentação que criei para vocês para este webinar. Espero que tenham gostado. Raul, uma muito boa noite, um grande abraço, obrigado por ter vindo e a todos uma boa noite e até à próxima.